O Ju me convidou para falar de arte sonora, né? E então eu pensei em falar de algumas coisas que talvez vocês até conheçam, mas eu só queria traçar um pouco uma linha mais de pensamento para algo que vai ser talvez resolvido num workshop técnico mais na frente. E então, de alguma forma, as duas fazem parte de uma coisa só. E o primeiro era eu troquei o nome porque eu acho que não posso falar de arte sonora de alguma forma, porque é uma palavra muito grande, então eu troquei o nome um pouco. É, é, e quis definir como dimensões. Ah, fiz em inglês porque era mais fácil para mim, desculpa. Ok. Mas tudo bem, são palavras-chave só, tá? Nada demais. É, então, eu defini algumas dimensões só que eu acho que habitam na minha prática. E que é isso, que é a prática, o pensamento e a sensibilidade. E um pouco a ideia disso é definir algumas coisas para entender que poderia vir do sonoro, de alguma forma. Como que eu possa ser para vocês depois, né? Não para todo mundo vai ser a mesma coisa. E quando eu falo primeiro das práticas, estou um pouco me dirigindo o que seria essa ideia de arte sonora, que é uma palavra que de alguma forma serve para guarda-chuva, de guarda-chuva para muitas práticas. É, e também muitas daquelas práticas, muitas vezes como gestos, fazem parte de outras práticas, né? Da arte visual, da performance. Então, é realmente uma coisa muito que se atravessa o tempo todo. Eu acredito que vocês saibam isso, né? Mas vou falar de algumas coisas no sentido quase histórico, porque vou mencionar alguns artistas que têm que tiveram um papel meio seminal, algumas práticas que depois têm se estendido muito além disso. Então, isso aqui eu me atrevo a dizer que não é nem 1% do que existe naquele mundo, mas foi momentos muito chave da história para muitas pessoas que consideramos que trabalhamos com som. E vou começar pelo ruído, basicamente, porque de alguma forma a história começou aí quando um italiano que eu Luigi Russolo, não sei falar italiano, não sei como é, Uhum. ele escreveu o Manifesto da Sarta dos Ruídos. É um manifesto curtinho, se vocês querem achar na internet, super interessante, super assim com muita energia no texto. E, e basicamente ele começa a dirigir as possibilidades do som das máquinas. Estamos vendo, tem que pensar isso tá assim, é um momento meio revolução industrial ainda, né? Tem tudo uma introdução na paisagem na cidade de elementos que nunca existiram, que mudaram a paisagem sonora. De alguma forma os futuristas viram isso como uma possibilidade de uma fonte de inspiração e também como material para uma prática artística. E essa foi um pouco a questão que ele colocou naquele momento. Então, de alguma forma, isso bem assim, isso aqui entra até media theory, foi para lá também, toda essa ideia de como você articula um objeto técnico de uma forma que não é, ou como você vê um outro lado daquele objeto técnico, no sentido da experiência, como isso vira um objeto estético. E aí eles têm uma peça que eu resgato muito, que é essa Intona Rumori, que é Intona Rumori, que é tipo a primeira peça de noise do mundo, de alguma forma, foi a construção de muitas máquinas acústicas de fazer barulhos, e elas todas tocavam ao mesmo tempo. E ele foi construindo isso durante 2 décadas. E teve várias performances diferentes, e até agora tem muita coisa até agora tem práticas disso, que tem pessoas que tentam replicar as máquinas feitas por eles para fazer performance com aquelas máquinas ou criar máquinas novas. E disso aqui vem tudo também tudo que por exemplo, no que hoje no discurso mais contemporâneo faz referência ao hacker, e como isso também se estrutura de uma forma mais local em diferentes culturas, como por exemplo no brasileiro você vai falar de gambiarra, como no Chile vai falar de tiço, que fazem parte de uma cultura popular também. Isso também está aparecendo na arte dessa forma.
Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês depois, mas porque tem links que eu botei no YouTube, que como eu tenho só 1 hora, eu prefiro falar e se dar tempo podemos ver algumas coisas, tá? Tá bom. No que seria a música, isso também foi um grande momento, né? Porque tem esse momento que como é arte sonora de alguma forma se faz uma diferença, se diferencia da música. E por quê também? Porque isso teve que acontecer. Isso também vem muito dos desenvolvimentos tecnológicos no som, na música, no sentido de captação, gravação. Então, isso foi virando de alguma forma material artístico e na história da música, um dos primeiros momentos mais marcantes foi na França, que foi a ideia do projeto da música concreta de Pierre Schaeffer. E Pierre Schaeffer era um engenheiro eletrônico, então ela tinha muito essa relação e ele começou a trabalhar num laboratório de telecomunicações na França e ele começou a fazer suas músicas de alguma forma com isso. E isso chegou a ser o primeiro laboratório de música eletroacústica do mundo, como o que seria a ideia de música eletroacústica, porque como definição isso é uma coisa muito local e muito fechada também. E eles basicamente começaram a experimentar com gravações e tomando essas gravações de fita e reproduzindo de diferentes formas, modificando as gravações de forma mecânica e também modificando as formas de produção daquelas gravações. E começaram a experimentar dessa forma, criando, de alguma forma, experiências sonoras. Mas tinha algo adicional, porque eles definiram um tipo de escuta que tinha relação com aquele tipo de produção sonora. E, de alguma forma, eles acreditavam, o projeto acreditava que você poderia separar a fonte sonora do som e de que, de alguma forma, o som era um objeto em si mesmo, no qual, uma vez externalizado, pode ser separado disso. E esse era o discurso. Esse discurso hoje não existe mais, né? É um discurso foi sumamente criticado, tem uma coisa assim, foi ainda mais criticado quando já começaram a ter de alguma forma estudos, né, nas humanidades que se referiam ao latino ou qualquer coisa que não era europeu e pensar que você separa a fonte, né, que você cria uma separação do gesto pelo qual o som foi criado, é um problema político de alguma forma aí. Hoje em dia então esse como discurso, hoje em dia você não acha muito, não tem muito compositor ou artista que realmente se apega a essa ideia, mas sim a prática em si, tipo a prática de pegar gravações, utilizar de alguma forma, criar um som de alguma forma nunca antes ouvido pela manipulação de alguma coisa que você registrou. Essa é uma coisa que faz parte de muitas práticas no sonoro, assim como também no audiovisual. E mas de alguma forma essa foi como isso entrou na música. E ainda essa gente ainda falava em música. Depois teve, por exemplo, a experimental, a música experimental dos Estados Unidos. Eles falam American Experimental Music, American, né? É, mas isso foi muito importante. E a pessoa mais importante daquele movimento foi John Cage, que a pessoa meio famosa, a pessoa silêncio, né? Todo mundo fala isso. E foi realmente, ele trouxe várias coisas, não foi só, por exemplo, aquela peça de silêncio, ele bota em questão qual é a posição da pessoa que participa como ouvinte, né? Qual é como essa pessoa se dispõe a uma situação e como a expectativa de uma situação gera certas situações. Então, por exemplo, fazia parte da peça ser tocada com as portas abertas do teatro para as pessoas saíssem, eles sentiram necessidade, né? E como de alguma forma todos os gestos que provocassem algum som naquela sala faziam parte daquela peça. Mas John Cage também fez muita coisa com a ideia do aleatório de uma outra forma um pouco mais operacional. Então ele pegou muito a Shin, o livro, e ele fez muitas composições e escreveu muitas partituras seguindo aquele livro como uma fonte de regras de processos aleatórios. E isso também foi muito importante na tradição musicais, porque isso depois também veio a ser, de alguma forma, conectado, que é muito feito no computador hoje em dia, da randomização como um processo que faz, que é muito fácil de você
mexer num computador, né, em relação ao humano, realmente gerar um número aleatório, uma operação matemática extremadamente complexa. E agora você no computador tem uma função que faz isso para você. Mas também fiz outras coisas. Eu compartilhei uma outra peça que é o Waterwall, que eu acho uma peça super interessante, porque é uma peça com muita atividade, mas que traz mais a ideia do som, dos objetos, como possíveis elementos também do material musical. Ele basicamente se apresenta na televisão, um programa, e tem muitas coisas que usa água. Tem uma banheira, tem um aquecedor de água, coisas assim. E ele tem toda uma operação totalmente cronometrada de como executar todo aquele movimento. E isso tudo é a peça. Depois, o Alvin Lucier também é uma pessoa que foi muito importante. Ele tem uma peça que ficou no link, I'm Sitting in a Room, que é um grande exemplo de como ele experimentava com, digamos, com a física do sonoro, com a acústica e com a mediação dos equipamentos para capturar aquelas acústicas. Então, nessa peça, ele senta em um quarto fechado com um gravador e ele lê um texto. Esse texto, dizem que era para... Ele tinha alguma condição de fala que ele estava usando esse texto um pouco para ensaiar e para melhorar aquela condição de fala. Então, ele lê uma vez, mas ele está gravando o tempo todo o que ele leu. E quando ele finaliza, ele bota play no que ele gravou e isso fica no espaço, gravando e reproduzindo. Então, vamos dizer, tem uma reprodução do que foi gravado, mas isso também está sendo gravado. Então, ele foi criando um loop que, de alguma forma, foi montando camada atrás camada atrás camada da repetição daquela gravação pelo equipamento eletrônico. E isso, no final, não te revela, de alguma forma, a ressonância acústica da sala. Então, no final, você já não tem mais o som da voz. Mas isso acontece no tempo, se desenvolve no tempo de uma certa forma. E ele também tem muitas peças que, de alguma forma, se aproximam naquilo, de alguma forma, a um real, né? Uma coisa assim, física. E a Paulina Oliveiras também quis colocar ela aí dentro desse grupo, porque ela, naquele movimento, ela fazia parte daquele movimento, como experimentando com sons eletrônicos. E ela não foi tão importante nesse movimento, mas ela chegou a ser muito importante depois por outras razões, que isso vai voltar, e por isso eu coloquei ela aí, porque ela vai sair de novo na, na fala. Eu vou ver de tempo. Tá. Instalação, que também tem tudo o que aconteceu. Isso é aqui muito referência do norte-americano, do que vinha daí com ideia de arte sonora. Tem dois compositores, Max Neuhaus e Lamont Young, que foram, de alguma forma, vindo depois que John Cage. E eles começaram a fazer uso da instalação de uma forma um pouco mais estendida. E eles têm dois grandes instalações públicas permanentes, sonoras, em Nova York. Uma Times Square, que a instalação está em Times Square, está aí, está sempre soando. E a outra é a instalação de Lamont Young com Marianne Sazella, que é a Dream House, que é um apartamento que está funcionando 24 horas do dia. Você pode ir e a instalação está funcionando lá em Nova York. Que é uma instalação de luz e som, na verdade, onde o Lamont Young faz o som e a Marianne Sazella fez a luz. E ambos casos são muito sobre a escuta a própria cidade. Então, em Times Square tem uns tons, que é uma coisa feita, mas ela é muito tipo, afinada com o som que está acontecendo nesse ponto. Então, você não necessariamente vai perceber. Você tem que ter um pouco uma noção de que isso está acontecendo aí para parar e escutar. E a Dream House é muito som, é o que tecnicamente falamos drone, que são várias ondas ao mesmo tempo, ondas sinudais, que você repete ao mesmo tempo, e pela complexidade das diferenças entre elas, o som fica muito complexo, muito rico. E aí ele usa muitas frequências usa basicamente frequências da rede elétrica, como ruído eletromagnético, frequências
dessas fases e dessas velocidades. E ele bota isso no espaço de alguma forma. E uma outra exposição permanente que acho importante mencionar é a da Janet Cardiff, que está em Inhotim, que é a 40 Parts Motet, que é, na verdade, uma reprodução de uma peça de um outro artista. E essa peça também é muito reconhecida, uma peça muito atual, mas é uma peça que até agora é muito discutida nas escolas de arte sonora. Tomara que tenhamos tempo para ver alguma coisa. Aí temos uma prática, que é a prática de field recording, e eu não quis só colocar pessoas do field recording em si, que seria o ato de você sair ao ambiente, algum momento a gravar sons. Isso, de alguma forma, no seu final, como uma forma de uma peça, é diferente dependendo de cada pessoa. Mas tem, por exemplo, três pessoas que eu acho muito interessantes. Murray Schafer é um canadense, um compositor canadense, que ele, ele criou esse termo de soundscape, de alguma forma. Esse termo soundscape, de uma forma um pouco mais, talvez, acadêmica, vinha da pesquisa dele. Porque ele foi muito... Ele tinha uma atenção, a ideia era uma ideia de uma acústica ecológica, de alguma forma. Mas também tinha um certo valor para ele. O humano, como sociedade, estava enchendo o mundo de ruídos. Basicamente, ele não gostava disso. Era uma posição que ele tinha. Então, ele tinha, de alguma forma, um apego aos sons da natureza. Então, ele fala muito dessa escuta do soundscape na natureza. E utiliza muito isso como uma fonte de composição. O que é interessante dele é que ele compunha mesmo. Ele fazia peças para orquestra. Então, não era só escutar ele. Muitas vezes você não ia escutar o que ele gravou, porque ele usou de uma outra forma isso. Mas ele também usava muito. Mas você pode fazer uma relação com John Cage, por exemplo. John Cage, que é uma pessoa que tem uma entrevista, que ele está no seu apartamento em Nova York, e ele fala de como seu som favorito no mundo era o som do trânsito de Nova York. E aí você tem, por outro lado, o Murray Schafer, que acha o som da cidade o mais horrível que tem. Né? Não é tão assim, mas tipo isso. Aí tem uma pessoa que é Peter Cusack, que é um inglês, que é tipo um guru. O cara, se vocês têm a possibilidade de ter um workshop com ele, vão lá. E vocês podem ter, porque ele sempre veio em Lisboa à Soa. Ele é muito amigo da curadora do festival. Ele já tem vindo várias vezes. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida. Qual o festival? Lisboa à Soa. Lisboa Soa. Aliás, Nico, você sabe se está para rolar? Porque é sempre em setembro, não é? Vai ter só o lançamento do livro. E eu te mando as datas, eu tenho as datas anotadas em algum lugar. Vai ser só o lançamento do livro do ano passado. E vai ter algumas performances, algumas peças, mas vai ser só isso esse ano. Ok. Obrigada. De nada. Outra pessoa que é muito interessante é a Christina Kubis, que é uma artista alemã. Ela vem da música clássica, toca algum instrumento, esqueci qual. Mas ela virou uma das artistas sonoras mais referentes na Alemanha. E o trabalho dela no último tempo vem girando em torno dessa ideia da escuta das ondas eletromagnéticas. E outro conceito que esqueci de colocar aqui, que deveria ter botado aí, que é a ideia de sound walk, que é uma prática que também existe muito. Que trata basicamente que você tem... O artista vai dar alguns conjunto de instruções para as pessoas seguirem em relação à escuta. E muitas vezes só pode ser só seguir uma instrução lida e escutar alguma coisa na cidade, de alguma forma específica. Ou também tem muitos casos de que as pessoas pedem para você escutar uma gravação ao mesmo tempo. E aí tem um guia dessa gravação, de como você tem que se relacionar com aquele trajeto. Isso me lembra um pouco o trabalho da Dárida, né? A Dárida é uma artista que faz parte do Now Here também. E o trabalho dela tem um pouco a ver com isso, assim, o som como guia de um percurso. Inclusive, abre dia 18, acho que é a exposição dela aqui. Olha, boa. Bom, e
E a Cristina Cubis tem a coisa de fazer isso com ela inventou uns aparelhos, tipo, é tipo um fone de ouvido, mas ao mesmo tempo um receptor de ondas eletromagnéticas. E aí ele cria todo um esquema de sair pela cidade com essa loucura aí na cabeça, que você vai escutando, você vai pegando as máquinas, e vai, é uma viagem, e o som é incrível. E ela faz isso, Peter Cusack e Christina Cubis são artistas atuantes, eles System, eles estão fazendo coisas agora. Murat Schaffer morreu faz pouquinho tempo, eu acho que morreu agora nesse ano. Ele era sempre muito ativo, mas faleceu. Por isso eu agreguei esse Other Modes of Listening, porque de alguma forma as práticas aqui já começam a ficar muito mais clara que a ideia da escuta é muito importante na prática do artista. Isso já vinha um pouco, porque toda essa participação, tudo isso todo esse espaço que John Cage abre, por exemplo, para o exterior, vem muito também da escuta, assim como Almi Lucier, na ideia da ressonância das coisas acústicas, também vem um pouco por uma preocupação da escuta mesmo dele. E isso eu acho que é uma das coisas que, se poderíamos dizer na prática artística sonora contemporânea, é fundamental, é essa ideia da escuta e como isso articula alguma coisa. Só porque tem, de alguma forma, o valor de entender que a escuta é algo ativo e que na experiência do sonoro a pessoa que escuta é que cria a peça no final, porque tem uma certa predisposição, porque você vai captar o que você conseguir captar dependendo da forma que você está escutando aquilo. Mas também tem muitas pessoas que não fazem sons e são artistas sonoros. E aí vem um pouco mais a ideia de como você formula um pensamento da experiência que de alguma forma faz uma analogia, uma metáfora do que você acha que o som é, né? No sentido de que o som fisicamente é algo que se propaga de certas formas. Ele acepta também, pelo mesmo, alguns modelos de sociedade, de alguma forma, ou modelos de como gerar e compartilhar conhecimento. Então, muito artista sonoro não necessariamente vai chegar a fazer um som, porque, de alguma forma, o som habita no pensamento. Aí tem, por exemplo, muito o que é a partitura, como um elemento do artista sonoro. E tem peças de Lamont Young, por exemplo, que são lindíssimas, que tem uma que é... E isso era tipo postais, era assim. E isso faz parte da tradição dos event scores, que vinham dos fluxos e tudo isso. O Lamont Young também fazia muita parte disso, e muito foi em resposta a Lamont Young também, nesse momento. E ele tem essa peça que é uma linha, assim, é, é só uma linha. E como a partitura fala a impressão, tipo, segue a linha, uma coisa é só isso. Mas vem essa coisa assim, que ele te coloca numa situação dual do pensamento, né? De como você tem que pensar o que é a linha e como você tem que relacionar. Tem que desenhar uma linha para ele, a linha que ele fez. Bom, e assim tem várias pessoas que brincam com isso. Na improvisação também é uma prática que também faz parte do sonoro por alguma razão, que eu acho que tem mais relação com como a música começa a expulsar algumas práticas do campo do musical, porque não é música, não sei, definições daqueles momentos. O que também hoje em dia é muito mais aberto. Eu acho que hoje em dia muitos artistas que teriam se definido faz 15 anos como artistas sonoros têm a convicção de dizer que são músicos ou compositores, porque a própria música já está realmente expandendo os limites. Mas em algum momento não foi, principalmente quando o John Cage estava fazendo essas peças. Eles falavam, você não está fazendo música? E ele respondia, se você não quer chamar de música, chama de outra coisa, não tem problemas. Bom, a improvisação faz parte disso, mas a improvisação tem um gesto político muito forte, a improvisação em formas tradicionais. Então, eu vou ter 4 exemplos que fazem parte de diferentes espaços, diferentes territórios, vamos dizer. Cecil Taylor é um jazzista norte-americano e ele é um dos meus primeiros a fazer free jazz. Ele é uma grande referência do free jazz. E isso vinha muito porque o movimento aí foi
a África se libera das imposições harmônicas e as estruturas tonais que são impostas pela música ocidental europeia. Então, bem um abandono daquelas coisas, das escalas, das harmonias, e essa coisa fica um pouco mais livre, mais solta. Mas o ritmo era muito rico, muito forte, porque tinha uma coisa de trazer a África e de uma forma muito presente. Então, quando isso teve um momento de volta com uma resposta da Europa, que se deu muito no Reino Unido, de uma forma super forte, muito bem feita, eles se denominaram como improvisação livre. Eu acho que eles acunharam, em algum momento eles pegaram essa palavra para eles, mas depois tudo virou tudo. E aí teve também um pouco o gesto de se afastar dos ritmos. E também era de alguma forma um sinal de respeito também, porque entendiam o gesto daquilo. E eles também tinham essa curiosidade, de alguma forma, de sair das estruturas musicais, porque as estruturas musicais representam algumas hierarquias, porque elas sempre têm essas relações históricas, desde a música feita na China até a música feita na Europa, sempre tem estruturas que são símbolos de algumas coisas, e sempre tem periferias, sempre tem centros. E o que você queria ir contra era essa ideia do centro. Mas isso também começou na Europa. Eu estou dando voltas, viu? Por isso eu tenho que fazer um roteiro. Mas vou falar igual a isso. Tem um compositor que foi Arnold Schoenberg, que ele foi a pessoa que de alguma forma trouxe o decafonismo e o serialismo. Isso vinha de alguma forma de criar relações entre as notas musicais que já não tinham centros. Então ele já fez um primeiro movimento dessa forma na Alemanha, e todos que vinham depois, John Cage foi aluno dele, e assim como outros vários. E tradições como Stockhausen, que eu tinha notado aí, não falei dele, que ele de alguma forma ele é o primeiro músico eletrônico quase, vinha um pouco do serialismo. E eles, mas na música alemã, nesse sentido, eles ainda mantinham muito o que seria a agência do compositor. Ainda sendo uma música muito experimental, muito aberta a digamos, a contingência de fora, a força do compositor é muito clara, é muito presente. Isso na música de John Cage um pouco sai, John Cage tinha um esforço dele sair daquilo. Então ele tinha essa coisa de escrever partituras indeterminadas, no sentido que por exemplo, o instrumentista teria, ou também o realizador, por exemplo, que sempre tem um realizador quando tem partitura, que é a ideia de como tem o compositor da partitura, tem uma pessoa que pega essa partitura e faz isso real, digamos. E na música indeterminada é um pouco mais sutil e aberta, né? Porque nunca tem como ser igual e sempre pode ser muito diferente, mas ao mesmo tempo o John Cage falava assim, não é? Essas são coisas que falam, tipo fofocas. É, bom, mas vou voltar à improvisação. Outra pessoa é o Tomo Yoshihide, ele vem do Japão, ele faz parte do que seria no centro uma primeira e segunda onda de músicos experimentais japoneses. É uma coisa assim muito louca, muito forte, muito interessante. Assim, é, não dá agora para fazer as conexões com os pensamentos orientais na música, porque não dá tempo para. É um espaço que vale a pena entrar se vocês quiserem entrar depois de uma forma mais casual. E Paulina Oliveira de novo, porque a Paulina Oliveira fazia improvisações, mas as improvisações dela era a minha relação à escuta. Então ela criou um conceito que é o deep listening, que como forma, o modo de escuta talvez seja o último que foi feito como categoria dentro dos campos da música e da arte sonora. E aí tem um centro onde você pode ir aprender o método de listening, tem grandes compositores que sempre estão passando por aí. E é uma coisa bem interessante, naquele tempo ela fazia concertos, improvisava com sanfona e voz. E abandonava totalmente a música eletrônica e era só essa ideia do deep listening. E aí ela criava dinâmicas com o público, e isso era o que, de alguma forma, ia dando uma forma à improvisação. E esse para mim, eu acho que para muitas pessoas, essa é a maior contribuição da Paulina Oliveiros,
que é esse modo de escuta, essa ideia de trazer isso um pouco mais perto da música, porque essa ideia da escuta ainda era mais parte do que seria arte sonora e não tanto da música, sempre está flutuando nesse sentido. E isso também abre um campo para todo mundo ser músico também, bem um pouco isso também, esse pensamento, de que tudo pode virar um instrumento, tudo pode virar um material de composição. Eu vejo dessa forma, mas ao mesmo tempo tem muitas críticas, porque isso também se vê como tipo um whitewashing das filosofias orientais, então, como todo tem seu lado positivo e negativo. Eu só estou colocando as coisas, eu não tenho uma posição necessariamente. Só tenho uma posição, mas não estou falando da minha posição. Então, eu queria passar de mencionar só, de alguma forma, não sei, os tipos de práticas que poderiam ser as seminais que depois foram a dar forma a tudo o que está acontecendo agora. Porque lá atrás teve as experimentações com materiais, técnicas, escuta, espaço, que são tipo grandes pilares das práticas de muitos artistas. Então, o primeiro que mencionei foi essa um pouco a ideia de como você chega a um pensamento sonoro, e por que faço questão de falar isso é porque isso serve muito para explicar porque não tem som algumas vezes. Porque se vocês tivessem nessa dúvida, porque esse cara fala que a arte sonora está aqui um, um, uma caixa branca com os pontos. Tem um pouco relação com isso, como tem uma possibilidade poética no que seria o som como uma fisicalidade e também como uma percepção. Então, nesse sentido, você pode querer entender o som, por exemplo, como um movimento ou como um diferencial de pressão, de gradiente no ar. E isso tem uma certa forma de se distribuir. Isso cria, de alguma forma, sistemas fechados, mas muito sensíveis ao exterior, o que significa que qualquer pressão de ar pode ser invadida por uma outra pressão de ar e criar um novo sistema. Então, quando você começa a entender a fisicalidade daquilo, você vê imediatamente que tem uma certa você pode pensar aquilo como um sistema. E como você pode pensar aquilo como um sistema, você pode pensar isso desde filosofias de sistemas, como cibernética, como a filosofia de sistemas, como tudo que o pensamento de Deleuze, como tudo coisas que vêm de Derrida também. Então, isso conecta com os artistas que estão também em contato com todos aqueles pensamentos contemporâneos, porque de alguma forma a fisicalidade do som é muito conveniente para pensar aquilo. E aí acaba sendo uma fonte de ideias. E também a percepção do som no sentido do som, não necessariamente na escuta, porque o som pode bater no seu corpo, ou pode ser também, por exemplo, se transmitir através de materiais rígidos, não necessariamente o ar. Então, tem experimentações com microfones de contato que você vai botando sobre diferentes superfícies para sentir como isso gera diferentes tipos de som. E aí você consegue diferentes materialidades do som para trabalhar isso depois de alguma outra forma. Então, tem todas essas camadas de exploração de como você cria o material, de como esse material vai processar, porque você pegou esse processo de alguma forma, da outra parte, e tem o fim, que aí o fim, diante nós estamos um pouco mais presentes naquele momento. Então, tem ideias, por exemplo, de ideias de materialismo, representação, no sentido, são, não sei, como momentos filosóficos que vêm a dizer que é o que importa, e tem certas brigas com isso. Isso também fazia parte da música, do que era representacional, o que era material, o que era o válido da experiência musical, o que fazia daquilo uma experiência musical. Era esse poder narrativo, ou era aquele momento do agora que te dava uma emoção. Então, como isso de alguma forma foi só vimos discussões filosóficas gregas que foram avançando através do tempo, de que vem primeiro matéria e forma. E de alguma forma a arte sonora vem um pouco a dizer que é uma mútua relação, que tem um terceiro termo, que não é nenhum nem outro, sino que tem uma coisa que de alguma pode ser pensado como o que emerge de nós como agentes dentro de um sistema e como nós somos alimentados por esse sistema. Isso tem muita relação, por exemplo, quando a Samia fez a pergunta para o Chico de que vem primeiro, se você começa a experimentar com técnica ou vem depois a criatividade, o que vem? É isso, não é tipo pensar a criatividade como algo que vai emergir também de uma relação técnica e que vai mudar.
E isso vai mudar a relação técnica, e isso vai vir de volta até que você resolva concretizar isso em algum objeto que vai chamar de arte. E aí tem uma peça, e aí tem um trabalho, mas isso vai continuar acontecendo. Isso também tem muita relação com a ideia de performance e performatividade, muito também no discurso da teoria de gêneros, teoria de raças, porque, de alguma forma, também tem essa possibilidade política no pensamento do som, porque todo o pensamento, por exemplo, da música vinha um pouco de negar aquele centro e olhar para tudo, de romper periferias. E isso era só no pensamento ocidental, sem pensar o que poderia ser considerado a música africana, latino-americana ou nativa antes daquilo que podemos chamar de Latinoamérica ou no Oriente. Então, de alguma forma, o que eu defino como pilares são essas coisas, que são esses modos de escuta e como vocês e como de alguma forma você tem certo pensamento do sistema. Esses são os pensamentos que eu vejo muito presente nos trabalhos das pessoas de forma conceitual. E como isso sempre é uma transdução de alguma coisa para o outro, através de uma relação técnica. E muitas vezes na tradução você mudou ou trocou o medo, né? Você passou para um outro tipo de conhecimento, para um outro tipo de materialidade, mas a ideia permanece como uma operação. E para continuar, eu que queria falar de uma sensibilidade sonora, vem muito com isso, de alguma forma, porque você pode ter uma sensibilidade. Eu considero que a minha sensibilidade do mundo é sonora, porque eu até o visual eu penso como som, porque é a minha forma de imaginar o mundo. E isso eu faço sempre, mas você também não precisa fazer sempre, né? Isso pode ser algo para ser experimentado por um artista visual em algum momento que sinta necessário experimentar, então você tentar uma nova forma de pensar alguma coisa em particular. Então, e tem essa coisa que seria um pouco essa ciência de você mesmo e ter uma coisa essa coisa essa coisa reflexiva isso é muito presente no som porque o som é assim e eu vejo muito tipo o som como fisicalidade, né? E quando você vê a produção de agora no arte sonora sempre tem um pouco isso, sempre tem uma coisa assim que está sempre perto do conceitual, sempre está perto da performance e está aí meio no meio, mas não é nenhuma coisa nem a outra, mas está por aí. E então isso vem, eu falo que isso vai em direção a um episteme sonoro, no sentido de episteme como um estado sensível ao momento de conhecer algo. Isso eu quero dizer com episteme. E isso chega também a pensar na ideia do organismo como algo que vai além do biológico e como isso, de alguma forma, isso que quer dizer? Isso quer dizer introduzir a máquina, introduzir o computador, introduzir todos aqueles materiais que não parecem ter vida, que não são orgânicos, num novo sistema, que esse é o novo organismo, esse é o novo organicismo, vamos dizer. Então, o sistema já não é só o biológico e as máquinas ssão uma coisa que está aí para nos ajudar, sino que você incorpora isso de alguma forma e que isso deveria ser um pensamento tudo eu acho que todos os pensamentos que de alguma forma pegaram a ideia da cibernética e foram aplicando para chegar a ser o que agora são, que é a grande maioria dos projetos filosóficos europeus depois da cibernética, porque todos explicaram a ideia de sistema, todos incorporados de alguma forma ou outra. Isso era tipo isso foi o que sinalizou Heidegger quando falou tipo acabou a filosofia europeia agora. Ele falou isso no momento que saiu esse projeto da cibernética, quando li o livro de Robert Wiener e viu essa tipo teoria matemática que foi uau, então o mundo é assim agora. E isso acontece ao mesmo tempo na França com Gilbert Simondon. Os dois pegaram isso e e começaram a criar um pouco essas ideias de sistema naqueles dois países. Em vários outros lugares passou o mesmo. Whitehead fez uma coisa similar, mas eu não sei muito dele porque essas são mais as minhas referências. E essa ideia que eu peguei aqui, que é o organismo último, para desenvolver uma sensibilidade que transcende os limites dos cinco sentidos, isso eu peguei de um livro que eu estou lendo agora, que é um livro que se chama Arts and Cosmotechnics, que é de um filósofo de Hong Kong, que o nome é Juk Hui. Que achei muito lindo. Achei demais quando li essa frase. Nico, você pode colocar o nome no chat para gente? Sim, claro. Obrigada. Então, de alguma forma, isso é uma coisa que de uma forma muito superficial, gente, isso aqui não é na ponta do iceberg.
ainda assim é uma coisa muito nova. A ideia de arte sonora como frase começou nos 60, foi depois que essas práticas. E isso começou porque fizeram alguma exposição importante nos Estados Unidos, que botaram o nome arte sonora, e aí foi algo, sabe? Assim, e tem uma coisa assim da arte sonora dos Estados Unidos, é uma arte sonora que não é a mesma da Alemanha. Na Alemanha eles falam de Klangkunst, e Klangkunst faz referência a outra coisa. Então, assim que eles falam que isso é Sonic Arts, quando eles querem fazer essa diferença do Sound Art, é lá, aqui é Sonic Arts, como para fazer uma diferença no próprio inglês. Mas Klangkunst, Klang é som, é muito lindo, né? Kunst é arte em alemão, e Klang é como som, mas é muito, como se fala, como se chama isso quando a palavra aparece um som, o som. Mas esse tipo de arte sonora é muito mais perto de instalação. Eles falam muito na Alemanha, os alemães, que é a ideia da performatividade do espaço. Então aqui tem muito, por exemplo, arquitetos são muito bons nisso. Você tem muito artista sonoro arquiteto que tem uma sacada da cidade incrível, e você vai na escuta. E os outros são geólogos que também tem uma certo tipo de relação com a natureza, né? Bom, e isso, a apresentação, e temos 20 minutos, podemos falar, ou podemos ver algumas referências dos vídeos, se vocês quiserem, ou posso compartilhar isso para vocês verem com calma em outro momento, vocês me dizem. Eu sei que vai haver um momento de você falar do seu trabalho e tudo mais, mas queria te perguntar, dentro dessas grandes áreas que você vai falando ao longo da apresentação, quais ou se tem um conjunto de coisas que você se identifica ou acha que o seu trabalho tem a ver com, Faço mais todo. com uma coisa por temática, com todos? Faço tudo. Ok. Não, para mim, é que para mim a forma final para mim não é o meu trabalho em si. Então eu vou fazer o que tenho que fazer. Vai depender do que está acontecendo, como eu vou sendo informado por tudo o que está acontecendo no processo, que eu vou resolver qual é o final daquilo. Ou isso pode ter mais no final. Muitas coisas eu trabalho como coisas abertas, e que um trabalho é tipo uma coisa, uma fruta que caiu, mas pode ter outras. Mas, para mim, por exemplo, no meu próprio caso, assim, eu uso muita ciência, eu uso muita referência científica, de formas assim, muito corretas e de formas muito incorretas. Tipo, eu sou muito pilantra nesse sentido. Assim, mas também, esteticamente, eu trabalho muito, se fosse para definições, eu trabalho com coisas muito simples ou coisas muito complexas. Então, sempre a ideia quase de quase um som assim, tipo um minimalismo até um noise. Uhum. Isso também, eu trabalho muito com pessoas. É muito difícil que eu não esteja fazendo um trabalho com mais alguém. E isso também é uma influência enorme no final, né? Claro. Eu também trabalho muito como sound designer, mas como sound designer também sou um sound designer bem limitado de alguma forma, mais experiente numa coisa muito específica. Então, eu sei trabalhar muito com espaços e trabalhar muito com processos complexos porque eu sei programar aqueles processos. Então, eu comecei a explorar essas coisas, eu uso para tudo, né? Mas uso de alguma forma que quando você escuta, você não necessariamente vai entender de onde que vem esse som, o que tipo de processo gerou essa estética particular, porque também o que eu faço são processos. Eu nunca faço coisas acabadas de alguma forma. Eu sempre vou gerar um processo e isso sempre vai ter uma possibilidade de mudar em relação a alguma coisa. Uhum. E aí o trabalho no final vira essa coisa, como você vai gerando uma estrutura que vai informando uma outra parte, outra parte, e aí você vai escutar, aí você volta e vai explorando isso de uma forma bem orgânica, de alguma forma. Muitas vezes tem coisas que eu faço e me comprometo tanto o processo que eu não gosto do resultado e eu represento dessa forma. Tipo, eu falo, não é isso foi o que deu, tá? Eu Mas também, eu ia perguntar a sua relação com a matemática, mas você já respondeu. Você sabe programar, tem todo
o seu background de engenharia, né? Exatamente, sim. Ô, Nico, e eu fiquei bem interessada, quer dizer, eu quero a apresentação depois para olhar tudo com calma, né, no meu tempo, mas eu fiquei curiosa em relação a uma certa, o que me parece que é possível e deve ter, eu que não sei, é uma certa territorialidade do som, assim. Quando você É, fala por exemplo, na música política, né, sobre todas essas, isso é uma coisa que me interessa bastante, assim, como que isso se reflete a gente pode dizer qual existe alguma coisa sobre a territorialidade do som? Porque eu imagino que sim. sim, é muito forte, porque tem duas coisas. Tem, assim, tem todo o movimento de artistas sonoros que foi movimentado pelos a ideia de outras ontologias. Então sempre vem um pouco essa ideia de como você faz audível aquilo que é invisível, né? Tem esse movimento porque tem algumas premissas, né? Tem pensamento, por exemplo, como a ideia da visão está por sobre o ouvir, porque isso se apresenta de alguma forma assim na cultura. Então também já vem desse início já vem um pouco esse gesto de você não vai lutar contra a invisibilidade pela visibilidade, vai fazer audível aquilo. Então tem um pouco já essa coisa meia autossemelhante naquele gesto. E então tem muito isso que aí tem muita prática de várias formas. Tem muita que é field recording para ter tipo soundscapes, assim, tocar. Tipo, você pega, foi para lá, tem certas situações, não sei, foi para algum lugar da natureza que você acha que tem uma relação e você começa a botar um monte de microfone nesse lugar e começa a gravar tudo aquilo, e você escuta isso, e você cria algo com aquilo. E isso tem, não sei, por exemplo, você pode ser uma espécie que está em extinção porque tem alguém que está fazendo alguma coisa, e isso acontece muito, tem muito assim, tipo, art, artivista sonoro, fazendo esse tipo de trabalho de campo o tempo todo. Tem muita coisa que eu não falei que é rádio. Tem toda uma ideia de rádio arte, é super político. Tem a ideia da composição também na música também, tem cada vez mais você... Porque primeiro a ideia é que a palavra música, como palavra, é uma palavra europeia. Então, quando vamos falar que existem músicas de certo povo que existiu antes que a música, porque você fala que isso é música? Como você bem define isso como música? Como você, porque afinal, nesse sentido, que você pode aproximar alguma coisa, mas dessa forma, você quando definiu música, você definiu hierarquias de quais são as músicas que devemos escutar, quais não. Pois, exatamente, é um conceito completamente, talvez, eurocêntrico, né? Sei lá. E construído, né? E por isso, Ah, e por aquilo mesmo, ele serve para o poder daquele que está nessa posição da balança. E isso você vai ver na cultura, tipo, num sentido, você vai ver como uma pessoa mais comum faz isso sem pensar aquilo. Quando fala, por exemplo, você está escutando reggaeton, que isso, não sei que tipo de música é essa, você escuta. E aí tem uma desclassificação porque aquela música vem de algum lugar que não é aquele lugar da máxima expressão. Mas quem define esse mundo? Máximas expressões, né? Então, em si, para mim é inevitável. Para mim está um ponto que quando eu vejo arte sonora que não assume seu lado político, para mim é chato, porque eu acho que você não consegue ouvir isso quando você já se coloca na situação de ser um artista sonoro, ou que você faz parte de, pelo menos daquele tipo de eventos onde essas são as coisas discutidas. Você não querer ser responsável daquilo, eu acho um pouco questionável. Assim, mas isso também sou eu. Eu sou muito eu. Mas olha, isso me faz lembrar um pouco também, já puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que é para o lado dos museus e instituições que pensam na coisa da preservação. Tem acontecido muito a criação de bibliotecas sonoras, mesmo por parte de museus. E, às vezes, museus, por exemplo, um museu de história natural daqui de Lisboa, você pensa, eles vão guardar, eles têm uma biblioteca sonora, e não é restrito, por exemplo, a só sons de animais em extinção ou nada disso. Tipo, a própria biblioteca
capta os sons de Lisboa. Então, por exemplo, o som de Lisboa, esse ano, não sei lá, eles vão, não sei lá, Bairro Alto 2020 e gravam aquele som. Então, toda essa parte de preservação também do próprio som. Tipo, criar um arquivo ao longo do tempo para, enfim, depois saber qual era o som daquele lugar naquele determinado período. E também já na questão do patrimônio em si. Porque quando se fala em patrimônio imaterial, e isso no Brasil é um bocadinho mais forte, um dos pilares que se tem é a questão do som. Não só, por exemplo, como uma tribo ou qualquer coisa assim, uma tribo indígena, que você vai fazer um estudo sobre aquilo. Não é só gravar ou captar o áudio das músicas ou festividades, mas captar o áudio do dia a dia daquela comunidade. Tipo, o áudio já está intrínseco, o som do dia a dia dessas pessoas ou de um patrimônio específico, imaterial no caso, o som está muito atrelado, já é muito reconhecido. Claro, penso assim, se a prática da pessoa é ir gravar um momento da música, é uma coisa assim, não é bom, sabe? Pega mal. Hoje pega mal se você está fazendo isso. E é o que você falou, é uma coisa de captar o ambiente sonoro daquele lugar, com tudo que tem e deixar ele. Essa, por exemplo, essa é a prática de field recording pura. Esse é o limite do que. Esse é o que, porque tem muitas pessoas que fazem isso de forma muito espontânea e tem muitas coisas assim, tipo sites, internet, que você consiga alocar tudo, que são plataformas que eles estão abrindo para guardar os sons do mundo. E tem de vários lugares, de vários países, vários registros diferentes. Aí você tem plataformas diferentes que você consegue ver todos os sons que foram feitos no planeta e você consegue entrar nesse lugar, você escuta o som que foi gravado lá, tal dia naquele lugar. É muito louco porque isso tem feito, tipo, tem pessoas ou científicos que têm descoberto, não sei, rutas migratórias de pássaros, coisas assim, pelas gravações. E o legal disso é que isso foi uma surpresa, né? Vinha da prática artística. Os caras nunca pensaram que ia ter esse material. E aí alguém pensou, tem esse material, daria para ver. Eles viram e tudo bem. Por exemplo, tem um trabalho do Peter Kusa que ele começou a usar microfones de contato dentro de umas árvores. E aí, por conta disso, eles descobriram que quando a árvore estava doente, ele fazia um som diferente. E que dava para escutar o som mudar antes da árvore ficar muito mal. E dava para, com isso, conseguia fazer algo para reverter aquela situação. E isso só porque o som mudou da árvore. Então tem muita coisa, assim, colaborações com a ciência muito espontâneas na arte sonora, de tipo dessas histórias. Porque tem um maluco que foi fazer qualquer coisa, sabe? Muito lindo isso. Mas, bom, Peter Kills é dessas pessoas. Ele grava tempo todo. Ele tem os micrófonos colgando na janela do seu apartamento em Berlim, transmitindo o tempo inteiro. Tipo, 24 horas você pode entrar e escutar o que ele está escutando. É muito louco. Eu também teve um momento da minha vida que eu estava muito comprometido com essa prática. Eu, tipo, 3 anos gravei muito, muito. Eu saía com gravador o tempo todo. Eu sempre ando com gravador, mas eu não uso muito. Mas naquele tempo era tipo, eu saía e gravava. E sempre gravava a mesma situação. Estava morando no Rio, eu morava em Botafogo e ia caminhar até a praia, porque tinha que pegar o ônibus para ir pro Fundão. E eu gravava o tempo todo, sempre. Gravava isso. Eu gravei tipo um ano inteiro. Nunca fiz nada com isso. Tá aí. É isso, não sei, só para mostrar rápido aqui na site, tem coisa assim, eu classifiquei assim, pesquisa, instalação, design, música, porque dá para entrar e ver um pouco mais. Tem coisas que são mais de tudo, tipo música, porque eu faço música assim, não sei, mais minha, mais experimental, mas também, não sei, tem esse álbum que eu toquei para alguém e gravou e botei.
Mas tem esse aqui, que esse nome é Quantum Glissando, esse é um álbum assim, super noise, pesadíssimo, assim, eu gosto. Mas se você não gosta não, você não vai gostar. Quando eu falo de pesquisa, estou falando de coisas que são muito mais longas, que são coisas que realmente todos os trabalhos que estão aí fazem parte do mesmo. A isso me referia quando eu penso em trabalho como uma pesquisa aberta, tudo que sai daí vai fazer parte disso. Qualquer ideia que eu tenha que eu acho que faz parte desse grupo vai para lá para mim. Então esse estudo, por exemplo, eu botei de estudos sobre a dualidade. E aí começo a estudar a ideia da dualidade de diferentes lados e diferentes filosofias, diferentes lugares do mundo, pegando ciência, mitologia, qualquer coisa, e vou misturando, achando os pontos que para mim assim fazem clique e hago alguma coisa com isso. Isso também, não sei, pode ser coisa assim meias... Porque tem, não sei, esse trabalho aqui é muito inspirado em física quântica. Esse aqui, eu estava pensando em fragilidade masculina. E a ideia como a fragilidade masculina manifesta muito na violência. Estava pensando nessa ideia entre violência e fragilidade, então pensei, vou fazer um, vou quebrar uma taça de vinho com som, não sei, porque queria pensar um pouco nessa fragilidade e nessa brutalidade ao mesmo tempo, da possibilidade daquele corpo. Porque esse, por exemplo, esse trabalho aqui, esse trabalho é um microfone que está dentro da taça, do copo de vinho, e eu enfrento ele contra o speaker e eu fecho esse loop com isso. E aí o que eu faço, eu vou e toco a borda do copo e ele faz a ressonância dele, e como o microfone capta a ressonância, ele devolve para ele e aí você fecha o circuito. Então, teoria, se você deixar rolar, ele vai quebrar. Aí, mas todas as vezes que eu montei essa peça, falaram para mim, por favor, não quebre. E aí não quebrei ainda. Mas esse tipo de coisa, assim, o meu trabalho é bem assim, conceitual nesse sentido. Estou procurando esse tipo de coisa assim. Aí não sei o que mais. Me trabalho muito em instalação, muito pegar gravações, misturar de alguma forma, que eu reconheço algum tipo de sistema que eu acho que tem que ser percebido. Então, eu sempre trabalho muito com coisas políticas no fundo, mas tento nunca ser óbvio no como ele se apresenta. Eu não quero, não quero virar panfletário também, não. É uma coisa assim mais, quero ser mais sutil naquela mensagem, porque também a minha ideia é que não é, porque o conhecimento está aí. Eu estou falando de coisas que todo mundo sabe, só que a ideia é conhecer isso não por uma lógica necessariamente, talvez só por uma sensação. Então, eu acho que os processos servem de alguma forma para ir tirando os significados que fazem mais parte da linguagem mas ao mesmo tempo conservar uma certa essência daquilo. Uhum. E é isso, não sei. Eu vou compartilhar depois da apresentação com vocês sobre o que vai ser depois do workshop. Eu ainda não decidi em que plataforma eu vou fazer, mas se vamos trabalhar com Unity, por exemplo, tem um programa que é melhor que o outro, mas tem um programa que não serve para isso, mas é muito bom para fazer som. Eu posso mostrar algumas coisas, por exemplo, rápido. Vocês estão vendo a tela comigo? Esse programa aqui que estou mexendo aqui, o nome é Max. É um programa de fazer o que você quiser com som, basicamente. E é uma programação visual, então é muito parecido com um touch designer. Por exemplo, se vocês usaram que você tem caixinhas que eles fazem alguma operação de alguma complexidade e você vai conectando isso com cabos de uma forma que faz sentido para você. Esse aqui está no modo apresentação, mas se vocês verem como está ele internamente, Eu acho que a ele gente se vê assim. não está vendo a tela certa, a gente está vendo o seu site agora. Ah, então, já sei. Deixa eu ver, então, aqui. Tá, agora estão vendo? Sim, agora sim. Agora sim. Tá. Então, isso... Eu uso assim, por exemplo, quando eu vou... Se vou usar isso para alguma coisa, sempre tem um modo de apresentação que você consegue manipular de uma forma um pouco mais fácil, mas internamente sempre assim, é muita coisa conectada com muita coisa. Vamos fazer um experimento. Tá com tempo? Zoom.
Então, esse aqui é um efeito que eu estou fazendo para uma instalação que basicamente ele pega o som do ambiente e reproduz como se estivesse em outro ambiente, em tempo real. Então, isso você consegue botar de uma forma, tipo, estamos fazendo assim com 8 caixas de som, um bloco, e aí tem um microfone no meio. Então, você entra na sala, que é uma sala de um tamanho assim, um quarto, e você tem um som de uma catedral, sabe? Assim, uma coisa assim. E isso que faz isso aqui. Vamos ver se funciona. Vocês estão escutando diferente alguma coisa? Ah, é porque tem que dizer que vai compartilhar o som do computador em qualidade boa e tudo isso. E agora? Agora sim. Tá super atrasado. Então, essa suma, isso não é não é o programa assim. Agora eu não vejo vocês. É, bom, mas isso, essa por exemplo faz isso. Mas ele faz isso para eu conseguir isso fazer em tempo real. Tá muito incômodo. Vai Faz um escutando? ecozinho, faz um Escutando assim? eco. Então, o que acontece é que se você fazer isso, de você ter um microfone e ter caixas de som no mesmo espaço, você vai ter uma ressonância que vai explodir tudo. Então, eu preciso destruir o som de uma forma muito sutil para isso não acontecer. Agora, como eu escuto? Que tem um delay que não deveria ter. Eu estou escutando o mesmo que vocês. Mas isso aqui está fazendo uma coisa que se chama síntese granular do som em tempo real. Então, agora deveria ser super estranho escutar. Porque está sendo tudo cortadinho o som. O tempo todo. E aí eu preciso brincar um pouco com isso. Para conseguir o melhor som, para não explodir as caixas de som. Oi? E esse aqui, a ideia é ir trocando espaço em tempo real, porque aqui tem várias opções, porque você consegue diferentes acústicas, pode usar para ter um som de um equipamento, por exemplo, como uma máquina de fita. Tem coisa assim, é divertido. Bom, esse programa é incrível. Esse programa tem uma super comunidade. Então, você tem uma ideia, você pergunta como você faz isso, aí alguém vai saber e responde todo mundo. Mas ele tem licença e tem que pagar. E se vocês são estudantes, tem um super desconto, mas a licença não é barata. É tipo 300 euros, algo assim. Mas dá para usar por um mês de graça. Então, daria para fazer um workshop e vocês aprenderem e entender se vale a pena para vocês, ou para vocês entenderem que você pode querer trabalhar com isso e chamar alguma pessoa que quiser trabalhar com isso, porque vão ter uma ideia do que é possível. E o outro, que é o Pure Data, é um programa que é igual, foi criado pela mesma pessoa, só que ele é de graça, é open code, mas pelo mesmo não tem uma comunidade que está desenvolvendo cursos da mesma forma. É um pouco mais difícil de usar porque como ele é muito bom em tudo que ele faz no sentido da programação, mas a interface do usuário não é muito boa. E ele não é tão fácil para você conseguir as informações no mesmo programa de como fazer as coisas. Sabe, vamos dizer, os helps não são tão amigáveis como os do Max. E outra coisa do Max é que você no Max consegue fazer visuais, consegue fazer tudo, tipo, correr códigos para shaders, trabalhar em 2 dimensões. Você consegue fazer ao mesmo tempo um parte que vai ser sonoro visual, então você pode criar tudo uma coisa assim, pode controlar a luz. Do Pivot também pode controlar a luz por DMX. E aí eu tenho que decidir o que vamos fazer, qual dos dois vamos fazer. Mas o Pure Data dá para usar em Unity.
tem uma livraria que você consegue usar um patch de Pure Data como um sintetizador dentro do Unity e você cria sons interativos. Max não faz isso, tristemente. O outro que também podemos pensar é que o que eu quero focar é na ideia do espaço, para vocês entenderem como vocês conseguiriam ter uma ideia de espaço no som, e para isso tem algum grupo de técnicas. Ambos programas conseguem fazer essas técnicas e também seria, por exemplo, o caso se vocês quiserem criar um som muito rico no sentido espacial, e ser tudo isso decodificado numa técnica que é Ambisonics, que é uma técnica muito usada para espacialização sonora, que o Unity trabalha de forma nativa. Dá para fazer isso com os dois programas ou com um editor de som que podemos usar, que é também tudo de graça e que está todos os pacotes prontos meio para exportar os arquivos de áudio naquele formato para isso. Mas eu ainda não resolvi, vai ser em torno a essas ideias, o workshop. Eu não sei o que o pessoal acha, mas eu acho que eu escolheria aquilo que você acha que é mais simples. E se for um software gratuito, acho que eu teria esse foco, assim, até porque para ter tempo de explorar com mais profundidade, não sei. Sim. Bom, minha ideia não é vocês fazerem, usar e construir algo em tempo real, porque eu acho que não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer, eu vou compartilhar o programa feito com vocês. Eu vou compartilhar uma coisa pronta para vocês começarem a mexer e brincar, porque senão vocês não vão ver, você vai precisar de duas telas, vão querer entender o que está sendo falado ao mesmo tempo. E podemos fazer isso depois com calma, não? Quando seja o momento de criar, sabe? Assim, então eu prefiro compartilhar algumas coisas prontas, e aí a minha decisão vai mais no sentido que eu vou ter que pedir para vocês instalarem um dos programas. O que não é complexo, nenhum dos dois tem nada de complexo, é só instalar. Windows, Mac, funciona igual. Ok. Não é só uma coisa tomar decisões. Não sei se tem alguma pergunta, qualquer coisa. Sim, alguém tem alguma questão, algum comentário? Poxa, eu tenho várias, mas Que bom, sei que lá, bom. nem sei. Bom, mas não para tudo bem. Fica para as próximas, guarda para... Claro, quando vocês querem, mandam qualquer dúvida. Eu tecnicamente sei fazer muitas coisas com todos aqueles programas, então eu no mínimo eu consigo dar uma ideia para vocês. Se vocês tiverem ideia, vocês têm dúvidas de se é possível, como fazer, provavelmente eu vou saber fazer. Então é só perguntar. Maravilha, maravilha. Tá? Tá. Bom, gente, então muito obrigado pelo seu tempo, Nossa, pela obrigada a sua você, atenção. Nico. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo para todo mundo também ter vindo. Super. Ô, Nico, não esquece de dividir com a gente a apresentação logo. Vou mandar agora. Vou mandar agora para vocês no e-mail. E do SOA. E do SOA também. Ah, boa. Tá. Vou mandar. Obrigada. Tá bom, obrigada. Abraço. Obrigada, gente. Boa noite. E Boa noite. até a próxima sessão. Beijinho.